la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou, por enquanto, aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan, como é que tá? E aí, cara, de volta e vou te dizer uma coisa, velho. Eu tava chegando no nível de começar a falar cê é louco. Eu tava chegando no nível de começar a falar que nem o Carapanã quando imita o Otário. Que ele faz aquele paulista do Itaim hipotético, assim. Falando nisso, nesse programa, Felipe Abal, onde eu não pude gravar com vocês, o Carapanã fez o paulista hipotético? Não fez o paulista hipotético. Pois é, que pena. É um dos grandes personagens dele, assim, né? É verdade. Mas assim, ó, eu tava pensando que o Vira Casacas é tipo o Flamengo, né, cara? Sai um jogador grande, assim, entra outro do lugar, tu nem sente, é uma maravilha, né, cara? É, cara, é o capitalismo, né, cara? Final da Libertadores é o capitalismo, hein? Você tem dois times que cada um tem 32 atletas no elenco, né? Contratações mirabolantes, e o Vira Casacas é mais ou menos assim, só que o Vira Casacas ele meio que forma na base, né? Ele investe nos caras, não é assim, ó, não é só chegar lá no outro podcast, jogar um saco de dinheiro e dizer assim, vem cá, né? Não, só um pouquinho. Os caras têm camisa, eles beijam o escudo assim com gosto, né? Enfim, é verdade. Estava lá em São Paulo quase sendo adotado, quase ganhando a chave da cidade das mãos do prefeito moderníssimo Ricardo Nunes, que tem muito a ensinar a Mandame, sempre lembrando, né? O homem do passe livre. E, cara, voltei, mas enquanto eu estava lá, muito atarefado, os senhores aí gravaram um programa que ouvi dizer nos bastidores, na ilha de edição, ouvi dizer que é o chamado Luxo. Muito bom, tá muito bom. Eu não falei quase nada porque os dois são uns monstros, né? Então, assim, ó, tive o prazer, né, de ouvi-los em primeira mão, né? Vou dizer assim. É que nem aquele filme antigo, né? Que depois fizeram uma versão um pouco mais nova, que agora já não tá mais tão nova assim, né? O Duelo de Titãs, né? Nós tivemos aqui um encontro de titãs aqui, né? Encontro de dois dos preferidos aí do público. Que beleza, hein? Muito bom, muito bom. Gabriel Divan, tu que tá voltando aí, diz pro pessoal assim, o que eles podem fazer para nos ajudar, né, a manter a base forte, né, porque a base vem forte, o que pode fazer? Tem que fazer ali o apoio para ajudar a gente manter essa estrutura aí, né, afinal de contas, né? Não é bem assim a coisa. Então lembre-se, tá, em vez de você pegar e ficar, por exemplo, repostando 132 vezes por dia uma manchete criminosa da Folha de São Paulo, dizendo assim, Lula vai baixar o salário, você pode divulgar uma coisa que é boa e que é verdadeira. Você divulga o Vira Casacas, você espalha a palavra do Vira Casacas, você faz o Vira Casacas num programa como este, por exemplo, chegar a mais pessoas que não conheciam. Elas já sabem que a Folha é criminosa, eles já sabem que o editorial do Estadão é ruim. Eles já sabem que o Calvo do Campari é um cretino, as pessoas já sabem isso, Felipe Abal. Elas talvez não saibam ainda, precisem saber, muitas já sabem, mas outras precisam saber que o Vira Casacas é qualidade, Vira Casacas é isso aí, Vira Casacas é alto nível. Então, vai lá nas nossas redes sociais, vai no Blue Sky, vai no Instagram, compartilha, reposta, marca a galera lá, avisa a galera, vai no YouTube, dá lá as curtidas, faça seu comentário, vai nos streamings, todos que tem por aí, dos melhores aos piores, dos com bom ou até os com mau caráter, e você nos avalia, nos compartilha, nos clica, nos dá coraçãozinho, faz o diabo, porque é assim que você ajuda um podcast legal, que você gosta, a crescer ainda mais. Agora, não só de amor se vive, infelizmente, né? Infelizmente, já dizia o paulista Tim Bernardes, né? Tentar viver só de amor não deu, infelizmente, velha amiga. Então, o que acontece? Você vai lá,
em apoia.se/viracasacas, apoia-se/viracasacas, vai lá na orelo.cc, né, para quem é de Orelo, ou vai no Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com, e aí você deixa 5 rezinhos mensais. Aí você não só colabora pra gente ir espalhando ainda mais, você colabora inclusive para a barca parar em pé, né, para o negócio seguir andando, porque a gente tem contas para pagar e a gente depende de quem nos apoia. Então, faça esse favor aí, se for possível para você, na matemática impressionante de Felipe Citolin Abal, você, ao deixar R$5 por mês para o Vira Casacas, você possibilitou que isso aqui permaneça semanalmente trabalhando para você por módicos, caso queira somar, R$60 num ano inteiro, R$5 num mês. Eu sempre digo, você não compra um bilhete do metrô em São Paulo, você não compra um chiclete Trident na conveniência do posto para tirar, né, para tirar o mau hálito, né, na volta de algum lugar. Enfim, R$5 por mês para nós, olha, vale muito mais, é mais do que barras de ouro. E se você é fãzão do Viracasacas, assim, daí tu pode ir lá também, né, no umapenca.com/viracasacas, comprar uma camiseta do Viracasacas, uma eco bag do Viracasacas, né, algo bem legal, assim, pra você. Então também tem essa possibilidade. Mas é isso aí, Gabriel Divan. Agora senta aí, põe o fone de ouvido e escuta esses rapazes. Eu vou ali pro camarote, né? Vou ver o que tem ali de comidinhas no camarote. Vou ficar bem acomodado na poltrona aí, porque vai começar o recital. Muito bem, pessoal. Estamos sem Gabriel Divan, mas os outros membros do Viracasacas estão aqui, né, cara? Pelo menos Caio Almendra, nosso membro honorário, dá oi pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? E Carapanã, que saudade, Carapanã. Saudade também, cara. Um prazer inenarrável estar aqui. Sempre bom, né, cara? Sempre bom. E assim, nessas semanas especiais com Milico e Nincana, Bolsonaro chorando, agora não sei o quê, ai, se não tiver meu camarão na cela, vai ser muito difícil. Como é que é? Ô Trump, liberta meu pai, já deu tudo errado, cara. Já deu tudo errado. Eduardo Bolsonaro, como diz Jair, maluco, reza pra tu abraçar teu pai de novo. Acho que não, hein? Cara, agora, aquela ironia dele ter sido o cara que assinou a lei anti-saidinha, cara, e tipo, ter sido preso um mês antes do Natal, ele não vai ver o pai no Natal por conta disso, é genial demais. Incrível. É bom demais, é gostoso demais. Então só me dá mais. Não, a gente nem tá no assunto, né, cara? Mas assim, ó, eu me rachei rindo quando chega lá o Jair Renan e diz: então, eu levei livros pro meu pai. Qual livro? Um caça-palavras. Esse é aquele meme, né? Que é o Putin cumprimentando ele quando ele foi antes da guerra na Ucrânia e fala assim: você já leu o Tolstói? Aí mostra um balãozinho o Bolsonaro vendo, sei lá, o Woody e o astronauta lá, pensando em Toy Story, né? Toy Story. Ele fala, não, já vi o desenho, cara. É muito bom, cara. Aí eu digo assim, é isso. Como é que era aquele papo daquela mina olavista lá? Era, não existe condição de ler 50 páginas por dia. Lula não pode ter lido não sei quantos livros na prisão. E a galera assim, minha filha, o cara não tá lendo Aristóteles não, bicho. O cara tá lendo biografias, o cara tá lendo coisas que você pode ler. E assim, ela não é impossível ler 50 páginas por dia. Eu falei, explica porque o concurso do Olavo. Quando eu estudei para concurso jurídico, eu lia 100 páginas de livro chato, de tipo, Constitucional do Gilmar Mendes. E você lia 100 páginas por dia de boa dessas bostas. Claro, incrível isso. Mas é isso, né, cara? Levou um caça-palavras. Isso aí, Bolsonaro. Talvez você vai aprender umas palavras novas, ao invés de questão, tá ok. Cloroquina. A conclusão que a gente chega é que para nossa satisfação ser ainda melhor, a gente tem que disputar o quê? A linha editorial da Coquetel. E se a gente conseguir colocar dentro do caça-palavra coisa para sacanear o Bolsonaro, eu de cabeça, é uma vitória tripla. Pelo menos em palavras cruzadas, eu sei que o Rubens Cassara já apareceu. Né? Ia ser divertido ali, né? Tá lá assim, ó, né? Jurista brasileiro. Alguém vai meter essa, cara. Pode esperar. O cara vai estar lá fazendo o Almanac Coquetel Atualidades 2025, aí vai ser
Objeto que Jair Bolsonaro destruiu e o levou à prisão. Tornozeleira. Como Jair Bolsonaro caga. Colostemia. Cara. Ai. Horrível. Esse cara é demais. Horrível. Não, assim, aí pode, tá liberado, né? Assim, não dá pra fazer piada com o cara. Pode, meu irmão, pode, que eu liberei. Vai tomar no cu, eu liberei. Pra mim a questão é a seguinte, cara. Eu fico discutindo isso direto, assim. Você olha esses caras, tipo ele, tipo o Trump, e eu sempre penso assim, se você se rebaixa ao nível que eles estão, tá valendo. O cara que faz, né, piada com o que ele fez com aquele cara que era o presidente da OAB, o pai do cara foi morto na ditadura e desaparecido. E ele fazendo piada com o fato de que os milicos que ele apoia mataram o pai do cara e desapareceram o pai do cara. Meu irmão, piadinha com a bolsa de cocô do cara, meu irmão, qualquer... Daí, já deu. Você quer ficar homenageando o torturador? Agora aguenta, bicho. Agora aguenta. Né? Aquela... meu irmão, nem... Eu já falei, cara. Tu imagina isso, né? Você pensa assim... Se a maneira como qualquer cidadão, né, qualquer um de nós, ou qualquer pessoa em qualquer trabalho, se portasse como esse maluco porta, tava demitido, tava fudido. Então pronto. Não tem problema não. E é outra semana bom porque a redatora de discursos que inventou o lema da Michelle Obama, when they go low, we go high, quando eles baixam o nível, a gente sai por cima, dando uma boa tradução pra coisa, acabou de cair em desgraça por ser uma sionista idiota, fazendo vídeo em cima de vídeo sendo escrachada por falar umas coisas barbáricas. Então tá uma ótima semana pra gente jogar isso na lata de lixo da história. Não, cara, quando eles chegam baixo, a gente bate forte também. Ninguém aqui é moleque, ninguém aqui é criança pra ficar apanhando e continuar apanhando, a gente vai e revida do mesmo grau, acabou. Esse aí já deu, sabe? Acabou, velho. Os malucos são sádicos e são doentes, bicho. Chega. É aquilo, como é que a gente... Se o amor quiser vencer o ódio, é bom ele malhar e comprar um soco inglês. Não tem outro, não. É isso aí. Falando em gente doente, seu Abal. Falando em gente doente, sádica, né, e tudo mais, né, agora sim a gente pode entrar no nosso assunto ali, que é o seguinte, né, já passando a bola pra ti aí, Caio. A gente gravou aqueles episódios do Caio Anon lá, e daí apareceu aquela figurinha chamada Jeffrey Epstein, e agora tá rolando todo esse negócio ali em cima de liberação de documentos, e deve vir mais, né? Outro dia o Carapana me mandou quanto que é, Carapana, que eles estão liberando de dinheiro para fazer a redação dos arquivos que vão liberar? O FBI gastou $1 milhão em overtime, hora extra, para apagar, né? Redact, não é apagar, né? Quando você põe aquela tarja preta nos arquivos do Epstein antes de sair. $1 milhão em hora extra. Não é em salários dos caras que trabalharam para fazer isso, não. Hora extra. Estamos pensando aí, desde que viu que o negócio ia explodir, são o quê? Uns 3 meses? Então, em 3 meses, se gastou $1 milhão e trocado de dólares em hora extras. Vamos pegar aqui, eu estou pensando assim, se a gente fosse fazer um cálculo de que a hora do maluco ali, uma hora boa, se o maluco trabalha com isso, está ganhando, sei lá, 150 pau a hora, é muita hora, Bal. É muita hora, bicho. Incrível. Eu tô chocado com o negócio. Daí a gente tem uma noção do que vai sair ainda. Mas, Caio, eu ia passar pra ti pra fazer, assim, ó, uma introdução pra gente dessa figura e das teorias que não são mais tão conspiratórias assim, né, que foram lançadas. Pois é, né, a gente fez aqueles 2 episódios e foi super engraçado que a teoria da conspiração, e era sobre o tema, macro teoria da conspiração, a gente tá... We are vindicated. A gente estava completamente correto na maioria das coisas que a gente escreveu ali. Eu não vou fazer um rehistórico completo de que foi a vida do Jeffrey Epstein, mas ele era um professor de matemática, de escola elementar, de escola de segundo grau, que é demitido porque foi numa festa de uma aluna, de aniversário de uma aluna, e levou álcool, e ele caiu para cima indo parar num banco. E desse banco, ele, pouco tempo depois, estava movimentando bilhões de dólares. Isso envolve alguns personagens bastante interessantes. A Ghislaine Maxwell, sua namorada e eterna número 2 da organização, que era filho de um espião do Mossad, do MI6 e da KGB.
o Robert Maxwell, que também era dono de um jornal de esquerda na Inglaterra e membro proeminente do Partido Trabalhista Inglês. Mexe também com um tal de Adnan Khashoggi, que era pouco conhecido pelo Abal, mas que eu contei a história em detalhes, que era um cara ligado aos serviços de inteligência da Arábia Saudita e também um ativo da CIA, e com algumas outras pessoas bastante relevantes, tipo o Exer, o banco Burn Stearns e por aí vai. O que eu acho que eu queria pelo menos contar, assim, para quem não viu, quem não assistiu o QAnon, mas que eu acho que valia assistir, mas fazer o resumão, é que a tese daqueles 2 episódios era de que na década de 70 teve uma CPI da CIA, por assim dizer, o Comitê Church, o mesmo sistema da CPI, que investigou alguns abusos que a CIA cometeu, envolvendo experimentação humana, tráfico de pessoas, o uso de prostituição para juntar material comprometedor de pessoas, e por aí vai. E por conta disso, a CIA intensificou o seu processo de privatização. Aí eu queria começar com um papozinho sobre espionagem, que a gente às vezes perde um pouco noção. Espionagem, a diferença entre espionagem industrial, ou seja, espionagem entre 2 empresas, e espionagem entre 2 países, é muito tênue. A CIA é criada, tem aquela história de que o JP Morgan criou o Banco Central porque estava cansado de resgatar banco que falia. Tinha tanta esquema de pirâmide há 100 anos atrás, agora está voltando esse esquema de um capitalismo tão macabro que nada funciona, todo mundo fale, é tudo um grande golpe. Tanto o banco falia no início do século passado que o JP Morgan bateu no Tesouro Americano e disse assim, então, vamos criar o Banco Central, que eu estou cansado de ter que comprar banco falido e resgatar banco falido para eu não falir. Então vamos criar o Banco Central e todo mundo tem que pagar um pouquinho para evitar que aconteça. A CIA foi mais ou menos a mesma coisa, né? A United Fruits Company, ou a Chiquita Banana, um dia virou para o Departamento de Estado dos Estados Unidos e disse assim, cara, eu estou cansado de dar golpe na América Central. É um saco, as pessoas sindicalizam, viram comunista, viram anarquista, viram zapatista, que saco. Eu fico dando golpe aqui, eu fico tendo que contratar Pinkertons, detetives, jagunços e por aí vai, então vamos criar a CIA para evitar isso. Lembrando uma frase que eu adoro do Paulo Arantes, que ele comenta assim, a criminalização de um movimento social é uma vantagem, é um lucro, é um resultado das vitórias dos movimentos sociais. Porque o que o capitalismo quer não é ter uma polícia que te prende, te julga e um sistema criminal, não sei o que. O que o capitalismo quer é pegar um jagunço e se matar. Se você é líder de sindicato, ele vai lá e te mata e acabou, e te enterra numa bala. E era isso que a Chiquita Banana fazia. E aí eles disseram, não, vamos contratar a CIA para a gente negociar em outro patamar, facilita aqui a gente manter a América Latina para os americanos do Norte, como a doutrina Monroe é definida. Então, essa distância entre o que é espionagem industrial, o que é espionagem estatal, sempre foi uma fronteira meio tênue. Isso a gente vê muito hoje, por exemplo, quando a gente discute Big Tech. A distância entre Palantir e NSA e por aí vai já é muito tênue. Mas na década de 70, com o Comitê Church, né, nos anos 80, com o neoliberalismo e a perda de capacidade dos estados, você teve um processo de privatização das atividades de espionagem. Isso afetou várias coisas, na parte de armas, assassinatos, etc. Uma das coisas que a gente escreveu foi a fundação do Clube Safari, onde o Adnan Khashoggi era o grande CEO. E na parte de honeypot, de você contratar prostitutas, fazer tráfico de mulheres, para juntar material comprometedor contra as pessoas, isso envolvendo sempre menor de idade, porque menor de idade compromete mais do que simplesmente você ter um caso extraconjugal com uma trabalhadora sexual, ou um trabalhador sexual, isso também foi privatizado. E isso explica o fato do Epstein ter tido uma ascensão tão meteórica. Essa era a nossa tese antes do que aconteceu agora, nesses últimos 2-3 semanas. E o que aconteceu nas últimas 2-3 semanas é que por 3-4 fontes diferentes começou a pipocar muito documento sobre o Jeffrey Epstein. A gente tem uns documentos que vieram do House Oversight Committee, que tinha acesso aos documentos da herança do Jeffrey Epstein, e aí isso foram os 20 mil e-mails que inclusive fizeram um Jmail, que é uma caixa de Google Mail com os e-mails dele. A gente tem o que eles chamam de Epstein Files, que são as investigações do FBI que não estão abertas, mas terão que ser abertas, porque
É isso aí que estava sendo redacted, como o Carapana falou. E, ao mesmo tempo, tem o vazamento para o site Dropsite News, que é um site que é um racha do Intercept internacional, surgiu um pouco por conta da guerra em Gaza. Havia acusações que o Intercept internacional não estava divulgando tudo quanto poderia. Saiu Jeremy Scahill, que era um dos 3 fundadores, né? E juntou com Ryan Green, que é outro jornalista de bastante sucesso lá. E eles tiveram acesso, segundo eles, para um grupo hacker. Não se sabe a origem, muita gente especula que é Irã. Pode ter sido um grupo hacker autônomo, não é impossível ter havido um grupo hacker da sociedade civil que fez isso. E que eles pegaram documentos que, em especial, comprovam as ligações do Jeffrey Epstein com os serviços de inteligência de Israel, algumas coisas sobre o serviço de inteligência dos Estados Unidos e muitas coisas sobre lobby israelense off serviços de inteligência. O que também vai continuando a ideia de dele ser uma certa privatização dos serviços de inteligência. Ele era um operador, por assim dizer, não assalariado, que trabalhava por comissão, que trabalhava por trabalho, que recebia por freela de serviços de inteligência diferentes. Porque boa parte das coisas que eles faziam, inclusive, são coisas que a gente fala sobre a CIA ter feito no década 50 no auge da Guerra Fria. Do tipo, acabar com a reputação de um acadêmico. Ou financiar o livro de um acadêmico. E essa lista de e-mails do Dropsite News, por exemplo, estava falando sobre como o lobby israelense tentou acabar com a carreira do George Mearsheimer e do Stephen Waltz, justamente por criticarem, e por aí vai. Então, enfim, esse era o resumão do que essa é a conexão do que vinha do QAnon 1 e 2 para o Jeffrey Epstein desse mês, para a situação que a gente está nesse mês em relação a esse caso. Muito bem, Carol Mena, belo resumo ali, né? Mas de novo, né? Se o pessoal quiser voltar lá, é só procurar ali QAnon, né? Vai aparecer então os episódios. Carapana, chegou a dar uma olhadinha lá nos e-mails, eu achei muito curioso, né, cara, que o que tem de e-mail do Steve Bannon, isso, assim, das coisas do tipo assim, nossa, liguei a televisão, assim, lembrei de Tito, já viu tal coisa, assim, umas coisas, amizade profunda. Eu vou dizer que o Steve Bannon e o Jeff Epstein mandavam mais mensagem entre eles por e-mail do que 2 amigos trocam por WhatsApp, assim, é um negócio incrível, cara. Essa é uma coisa que eu vou falar, Bal, que não estava no meu radar. E aí eu queria voltar para uma outra coisa. O Kai está falando sobre que é real, né? Ele está colocando essas coisas da terceirização do serviço de inteligência e dessa maneira como... Eu acho que o Epstein tem isso, mas ele também tem uma coisa que é muito óbvia. Quando você vai olhar esse negócio que é uma espécie... Ele é um baita agente de tráfico de influência, né? Ele vai ter um pingo em cada círculo de poder. O cara tá dentro do New York Times, ele tem um repórter que está dando para ele, assim, tá falando que o jornal vai voltar a investigar ele. O cara de dentro do New York Times tá mandando e-mail pro Jeff Epstein falando, olha, vão começar a olhar suas coisas de novo. Ele tem gente dentro das grandes universidades, dentro dos grandes centros acadêmicos, ele tem, assim, dos círculos de poder. E antes da gente falar sobre todas as atividades criminais que o cara cometeu, né, tudo que ele colocou, eu queria só voltar lá no começo. Caio, quando ele vai dar aula naquela escola, é uma prep school, é uma escola privada de luxo, ele não tem diploma. Ele saiu, largou a faculdade, ele não tem diploma. Aos 21, ele vai para lá, porque não faço ideia, como, não faço ideia, não sei o que é. Ele vai para um alto círculo de elite, para dar aula para gente, filho da elite, e é expulso pela conduta estranha que ele tem com as alunas, e daí ele só cai para cima a partir daí, né? É um negócio incrível. Mas o chefe de contratação dessa escola, você lembra quem é, né, Carapana? Quem é? Era o Donald Barr, o pai do Bill Barr. Ah, que era o Gonê do Trump. No primeiro mandato. Era o Gonê do Trump. Porra, cara, é um negócio. Tem uma hora que parece que é... Eu não sei explicar, né, bicho? Parece que é eu não sabia dessa história de que ele foi contratado novinho, não formado. Mas ele foi contratado pelo Donald Barr. Então, olha aí, cara. Porque eu tô falando assim, numa prep school, em teoria, se você é um baita prodígio, você é um cara muito bom, não sei o que, você pode ser contratado para dar aula sem precisar de diploma, porque escola particular nos Estados Unidos é um negócio meio sem lei, sacou? Mas assim, ele chega lá com isso,
com salário alto, num cargo... Entendeu? Um negócio, não é um... Como é que eu vou dizer? Um lugar qualquer, que qualquer um vai poder dar. Ele não foi parar no Sacré-Cœur, ele foi parar... Exatamente. Né? E assim... É estranhíssimo isso. Mas aí vamos voltar lá nos e-mails e vamos voltar no negócio para fazer um pouco o que saiu recentemente. Um resumo. Steve Bannon e Jeffrey Epstein eram tão íntimos, assim, tão próximos, incrivelmente próximos, que o Epstein chegou a dar dicas para o Steve Bannon. Ele era conselheiro do Steve Bannon. Ele dava dicas para o Bannon sobre como, por exemplo, desacreditar a vítima de assédio sexual e violência sexual do Kavanaugh, que é um dos caras que foi indicado pelo Trump para a Suprema Corte e foi, né, colocado como uma espécie de predador quando estava na época do colégio, da faculdade, desculpa. Então, o Epstein tá lá dizendo, assim, mandando pro Bannon, fala assim, não, olha a medicação que ela tomava, e aí você vai chamar um especialista que vai tentar dizer que ela sonhou com isso tudo por causa da medicação. Porra, meu irmão. Incrível. Então, o cara tá tão dentro do governo Trump, ou seja, Bannon era a principal figura que levou o Trump à eleição, enquanto isso o Epstein era o melhor brother e eles estavam todos ali dentro do mesmo bolo. Agora eu queria só parar por aí e voltar lá em 2016, quando, na reta final das eleições, depois saiu a grande Access Hollywood Tape, que é onde o Trump basicamente confessa que ele é um predador sexual, né? Ele fala isso mesmo. Chego lá, meto a mão lá mesmo e não tem o que elas podem fazer, né? Ele faz isso e aí a imprensa toda fica, não, porque é locker room talk, é uma conversa entre homens, onde o cara tá falando assim, coisas assim grotescas, desculpa, bicho, é estranhíssimo. E aí começa um papo, né? Saem uns e-mails vazados ali de dentro do Partido Democrata e tem um e-mail simples, qualquer, uma coisa sobre um dos conselheiros da Hillary Clinton conversando com a Marina Abramovic, aquela performer que fazia coisas muito malucas quando ela era jovem, né? Tipo, umas performances com corte, umas coisas assim, e basicamente ela é muito famosa por aquelas coisas que ela senta e só fica olhando fixamente para a pessoa que está na frente dela. E daí o Alex Jones vai lá e produz uma teoria da conspiração inteira de que cada vez que esse assessor da Hillary Clinton tá falando sobre pizza, ele tá falando sobre um ritual satânico com crianças e abuso de crianças e não sei o quê, e que aí, porque ele gosta da Marina Abramovic, está claro, porque ele conhece ela, e os caras têm essa coisa assim, sexta-feira é dia de pizza, vamos lá, comer pizza, não sei o quê, vamos encontrar um negócio tipo, não, esse é o código para não sei o quê, e pega uma pizzaria de Washington, que é a Comet, e fala que lá no fundo tem um túnel secreto, que não sei o que as crianças aí, que fica chamado como Pizzagate. Vários dos caras que hoje são absolutamente ligados à Casa Branca, são dentro da Casa Branca, né, essas figuras de direito, estão na Fox News, participaram dessa manufatura. Isso foi um negócio espalhado, assim, e que era isso, e isso sempre jogando esse fato de que o Epstein, por exemplo, era próximo do Bill Clinton, né? Predador, gosta de predador, e os caras iam jogando isso. Porque o Bill Clinton, Jeffrey Epstein, eram no mesmo bolo. Foi aí que eu lembro de olhar o Epstein como um cara que está sendo usado para projetar isso e que estava vivo ainda, né, nesse momento. Esse negócio da Comet é tão sério que depois que o Trump ganha a eleição, isso não sei, gente, o quanto isso foi definitivo para o Trump ganhar a eleição, não. Foi mais definitivo o New York Times, como sempre. O New York Times é talvez o jornal... Eu falo isso, pode anotar e pode me cobrar depois. É o jornal mais trumpista dos Estados Unidos, é mais trumpista que a Fox News, porque é um jornal que basicamente lava toda a loucura dos trumpistas em uma espécie de coisa glamurosa, um argumento, não sei o quê, abuso de jornalismo declaratório, e foi o que, na corrida final contra a Hillary Clinton, né? Estamos falando assim, gente, a Hillary Clinton é boa? Não é boa. A Hillary Clinton é legal? Não é legal. Não tem problema. O New York Times ajudou o Trump a vencer? Sim, ajudou, cara. Porque começou aquela obsessão com o tal do servidor de e-mails da Hillary Clinton, um negócio, tipo, completamente insano e fora de... E foi isso. Foi meses disso, sei lá, na primeira página do jornal. Mas o negócio da Comet foi tão sério que um maluco saiu de casa
cara com 2 filhas pequenas, dirigiu até essa pizzaria em Washington, saiu, sei lá, da Virgínia, sei lá, de qualquer outro estado do interior, entrou com um AR-15 para libertar as crianças que estariam presas na dungeon de tráfico de crianças que deveria existir no porão da Comet. Só que aí o detalhe, cara, a Comet não tem porão. A Comet nunca teve porão, não tem nada. Isso é bem comum nos Estados Unidos, você ter essa coisa meio underground, assim, você, né, tem um porão onde você guarda coisa, bota bebida. A Comet não tem porão. E o cara foi preso, ninguém morreu, né? Podia ter virado um tiroteio, mais uma dessa, e daí essa coisa foi se multiplicando, né? Essa ideia de que existem uma cabala das elites, não sei o quê, que tomam adrenocromo de crianças, e foi virando o que a gente chama de QAnon, que é o que a gente usou como piada lá. Vocês usaram muito magistralmente para falar, né, o QAnon, ou seja, pegar essas paradas que o QAnon fez, mas qual que é a verdade por trás disso? O que é? Porque isso não existe assim. O Epstein sempre foi um predador, sempre teve conexões com a gente poderosa. Por quê? O que é que está acontecendo? E aí, uma das paradas que eu acho mais interessante, porque o QAnon era todo baseado em torno de uma espécie de numerologia, né? E era com alguém, a ideia toda era que o Q, essa figura que ia lá nos image boards, mais ou menos no 8chan, né, e postava umas loucuras, não sei o quê, era alguém que tinha government clearance, né, tinha acesso a documentos super secretos, top secret, não sei o quê, paradas confidenciais e tal, e o cara tinha acesso, e aí o cara ia falar, não, que Trump é o cara que vai caçar as elites pedófilas do mundo e não sei o quê, e o Jeffrey Epstein era coisa do Partido Democrata. Quando o Jeffrey Epstein morre na cadeia em Nova York, a cadeia é federal, o Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos quando ele morre. Ninguém, tipo assim, quem manda no presídio federal em Nova York é o governo federal, né, do tipo, me desculpa. E aí, existe toda essa construção, isso foi super usado na pandemia, né, como uma coisa, olha aí, as elites estão fazendo isso, parará. Você tinha um monte de loucura dentro daquilo, e o QAnon virou uma espécie de seita, né, ele cria uma espécie de afeto entre as pessoas que compartilham aquilo, e eles têm códigos, né, where we go one, we go all, né, então eles põem WW1, WGA, e aí eles têm toda essa coisa, eles entram nesse buraco, e é um lance maluco, assim, como as pessoas começam a se envolver com isso. E, cara, a gente chega nesse momento, né, e basicamente é jogado na cara de todo mundo, não que isso vá fazer diferença, que quem era buddy com o Epstein, assim, melhores amigos, é a cúpula do trumpismo. Não só eles, claro, né? Você vai ter aí speechwriter do Partido Democrata, jornalista do New York Times, o filho da puta do Larry Summers lá, aquele arrombado lá de Harvard. Você vai ter esse monte de gente. Mas assim, os caras que estão lá dentro, né? O Bannon, gente, e aí eu vou passar para o Caio, o que o Bannon estava fazendo nos últimos meses da vida do Jeffrey Epstein? O Bannon estava gravando entrevistas com o Jeffrey Epstein e editando um documentário Jeffrey Epstein, ok? 18 horas de footage, de coisa gravada, porque o Steve Bannon faz documentários, né? Hillary Clinton Cash, blá blá blá, não sei o que. Era um documentário Jeffrey Epstein. Era isso que o Steve Bannon estava fazendo, né? O grande conselheiro do Trump, o autor, lá, o cara que inventou a alt-right, que trouxe a extrema-direita para o centro do debate político, talvez um dos caras mais maiores responsáveis por isso. Era um cara que estava fazendo lobby pro Jeffrey Epstein. E que estava mandando mensagens pro Jeffrey Epstein agradecendo o voo de jatinho e a massagem. Sacou? Assim, é brutal, meu irmão. Me desculpa, é brutal o negócio. Assim, você tem que... É incrível, cara, é incrível. E assim, depois disso, cara, o que dizer, né? O que a gente diz? É que aquela parada que o falecido Olavo de Carvalho dizia que era, como é que é? Acuses do que você é, que era não sei o que do decálogo de Lenin, que é um negócio que não existe também, né? Outra coisa que a John Birch Society nos Estados Unidos inventou, né? A Sociedade dos Anticomunistas Doentes, é que esse lance do acuses de que você é o modus operandi dos caras, bicho. É simplesmente isso. Assim, os caras criaram um astroturf gigantesco para esconder uma parada que era óbvia.
todo mundo que tá dentro desse círculo de poder, né? O Jeff Sessions é um cara que tá dentro de vários círculos, mas assim, o círculo de poder trumpista, não simplesmente conservador, mas trumpista, as pessoas imediatamente próximas ao Donald Trump, eram todas próximas ao Jeff Epstein, cara. Inclusive o próprio Trump, né? E aí é incrível, eu acho incrível como os caras inventaram todo um negócio para fazer uma volta, imaginando que isso jamais... que a verdade jamais ia chegar à luz, né? Ser exposta. E aí a gente viu o que a procuradora-geral do Trump tentou fazer, Pam Bondi. Pam Bondi é uma pessoa bastante conhecida aí na política americana, porque era procuradora-geral na Flórida, perdoou várias coisas que o Trump fez, inclusive fraude, coisas sinistras. Os casos estavam na Flórida, ela arquivou tudo, né? Desse jeito que a coisa funciona. Era da equipe de acusação do processo contra o Jeff Epstein, junto com o Michael, com a Costa, que foi o cara que era ministro do Trump, Exato. que assinou um acordo para o Jeff Epstein passar 1 ano de condicional, sem pegar cadeia, pelo caso dele. Ela estava na equipe. Exato. Mas ela era super QAnon. Quando ela era youtuber, entre um e outro, era super QAnon. Sim, e aí, o que ela faz? Ela inventa um release dos arquivos, dizendo assim, os democratas estão escondendo, essa é a parada toda que aconteceu. Os democratas estão escondendo, o arquivo vota no Trump porque ele vai expor todos os arquivos, era aquele babaca lá que tá no negócio do FBI, os outros caras todos estavam falando isso. Eles inventam isso tudo, eles colocam essas coisas como se elas fossem muito importantes, e aí existe um dado momento em que ela chama esse monte de influencer, né, acho que foi em abril desse ano, para a Casa Branca, e entrega para eles umas pastas, dizendo que aqui estão os arquivos. E era basicamente os mesmos arquivos que o governo Biden já tinha soltado. Porque o lance ainda, o processo contra a Ghislaine Maxwell ainda estava andando. Então você tinha certas coisas ali do que você podia mostrar ou não. Eles fazem isso e daí um dia ela vai na televisão e fala assim, não tem mais nada para mostrar. E aí, meu irmão, os caras olham e falam assim, peraí, desde 2020 vocês estão falando que vão mostrar tudo. E quer dizer que aquilo tudo que o Biden tinha colocado lá é tudo que tinha? Que não tem mais nada? Não. Como assim? E aí começa uma avalanche, cara, que ela vai criar uma fratura na base do Trump. Não é uma fratura que vai garantir que os caras jamais tenham visibilidade eleitoral, mas ela cria uma fratura porque é aquela parada, né? Você foi enganado, meu irmão. Né? O grande meme que eles têm que é o fell for it again. Você foi enganado. E aí o Trump começa a entrar num desespero e postar, isso aí não pode falar, não tem que falar nada desse negócio não. E vai não sei o quê. E chega ao ponto que eu acho mais estranho, que o cara que é o presidente da Câmara dos Estados Unidos basicamente fecha a Câmara dos Estados Unidos por 3 meses. Para tentar impedir isso. Aí os caras tomam um pau nas eleições que não são as midterms, mas são aquelas que vêm um pouco antes das midterms, são as eleições especiais. Eles tomaram um pau, eles perderam praticamente tudo o que estava em disputa, que não estava certo. Ainda perderam algumas cadeiras, estavam certas. Tomaram um pau, geral, assim. Tá? Um negócio absurdo. Os caras perderam cadeira em distrito da Pensilvânia que votou Trump por 20 pontos, sacou? Aí o cara falou, não tem jeito, não vai ter jeito. E aí, só isso aí que saiu, cara. Os e-mails do Bannon já é assim, e isso não é nada, né? Então, meu irmão, não sei o que vem. Comentem aí, cara, porque eu digo assim, se alguém falasse lá em 2020 que isso estaria acontecendo agora, eu ia falar, não, aí é demais, cara, não é possível. Não, eu sei que o cara era assim, não sei o que, não é possível que é o Steve Bannon que tá lá, buddy com ele, trocando e-mail, eles estão fazendo um lobby pro cara ser... É incrível, cara, é incrível. Tem 2 coisas sobre o Bannon que eu queria comentar. A primeira é o seguinte, vocês lembram quando o Elon Musk fez um sig-heilzinho num comício? Lembro. Sim, claro. Claro. Vocês sabem por que ele fez isso? Ele estava competindo com o Steve Bannon, que tinha feito num comício doméstico, não num comício tão grande, num comício menor, um sig-heil na semana anterior. Então, a gente acabou de contar para vocês que a gente tem um agente, um ativo do Mossad, não um agente, um ativo, alguém que está diretamente ligado ao lobby israelense e aos serviços de inteligência israelense, que tem uma relação de buddy-buddy, como você definiu, de amiguinho, com um cara da Internacional de extrema-direita, que não tem nenhuma vergonha de ser antissemita.
que não tem nenhuma vergonha de falar conspiracionismos muito similares ao que ele executa. E aí eu vou voltar a isso daqui a pouco. Mas tem uma outra história maravilhosa do Steve Bannon. O Steve Bannon é produtor desde antes, né? Ele chegou a fazer filmes sérios. Ele foi produtor de um filme do Titus com o Anthony Hopkins. Ele ganha dinheiro do Seinfeld. Ele ganha uma graninha do Seinfeld. Mas ele tem uma história muito esquisita, que ele devolveu uma casa uma vez com a banheira derretida. A banheira da casa foi tipo Breaking Bad, assim? Tipo Breaking Bad. Primeira temporada. Tipo Breaking Bad. Exatamente. A banheira do cara derreteu por alguma razão. Não foi por fogo, porque não estava queimada a banheira estava derretida. Provavelmente por uso de ácido, e ninguém nunca explicou o que aconteceu. E não é uma coisa tipo assim, eu passei um produto de limpeza e aí deu uma descascada. Não, o negócio pudim, assim, ele derreteu. Não tem fotos. As fotos disso também são um arquivo que ninguém quer meter a mão. Mas, voltando a essa história do antissemitismo, discutindo o Bannon um pouquinho, uma conclusão que a gente pega no episódio 2 do Caio Amon, que a gente nem fala exatamente sobre o Epstein, eu faço uma comparação com a questão dos UFOs, com a questão dos OVNIs. Porque os OVNIs, a comunidade OVNI, foi muito utilizado pelo Departamento de Estado americano para esconder teste de arma dos Estados Unidos. Porque você tinha um monte de maluco que chegava e dizia, é um ET, tá tendo uma autópsia do ET, e não sei o que, blá blá blá, e aí ninguém mais conseguia discutir se aquele avistamento tinha sido um ataque soviético, um avião de espionagem, um teste de arma, o que estava acontecendo. Então, o Departamento de Estado americano mentia mal com o objetivo de fortalecer a comunidade de OVNIs, a comunidade de ufólogos, de gente que busca se havia alienígenas, com o objetivo de evitar que as pessoas fizessem a crítica séria. Quando a gente pega essa história do Bannon, sendo um baita de um antissemita, e boa parte das acusações que o Jeffrey Epstein e o seu número 2, o Alan Dershowitz, utilizavam o tempo todo para malfalar as pessoas, como eu falei do Josh Mearsheimer, por aí vai, eram acusações de antissemitismo também, eu entendo que é a mesma sistemática. Que você tem uma postura de eu vou disseminar uma maluquice aqui, quer seja o antissemitismo direto, neonazi, quer seja o QAnon, que tem elementos antissemitas, eles falam cabala, tem umas coisas bem... A própria história da Adenochromo não deixa de ser uma reedição da ideia de libelo de sangue, por aí vai, para justamente manter um grau de maluquice ali que evite que as pessoas investiguem, que descredibiliza quem investiga essas coisas. Um dos casos engraçados dessa história, o When We Go in the Wall, por exemplo, ele é baseado num filme do Ridley Scott com Jeff Bridges. E é um filme assim, altamente homoerótico. Acontece um naufrágio, tem uns garotos jovens, um cara mais velho. É muito descarado que eles pegaram um filme sobre um professor mais velho que resolve andar de barco com um bando de aluno adolescente e o barco fica à deriva e eles se salvam, e tirem o lema da porcaria do movimento anti-pedofilia deles desse filme. É o tipo de coisa que, quem colocou isso aí, cara, tava um pouco de piada, ou o negócio do Adenochromo ser retirado do Medo e Delírio em Las Vegas. Quem fez esse negócio tava de piada para deixar a coisa mais louca. Ou seja, pegou uma história real e disse assim, cara, se a gente pincelar umas maluquices completas aqui, se a gente jogar, é isso, né? Como é que eu contamino a maior quantidade de comida possível? Tem um banquete de denúncia aqui. Eu vou jogar um pouquinho de merda em cada canto, porque aí aquilo ali ninguém mais consegue comer. Ninguém mais consegue olhar aquilo ali e identificar o que está acontecendo. Então, isso para mim é muito claro. Assim, você tem uma relação promíscua entre inteligência e desinteligência nessa história. O QAnon sendo um grande mecanismo de desinteligência, de fazer as pessoas não investigarem o que está acontecendo. E aí, fechando esse papo seu, Carapana, eu só fala, o que eu acho que isso se relaciona com tudo beleza, isso funciona. Só que quando isso cresce demais,
E aí, quando cresceu demais, a extrema-direita americana resolveu utilizar demais o caso. Eles aproveitavam que esses conspiracionistas tinham uma capacidade de mobilização para fazer atos de grande monta. Em especial, isso eclodiu com o 6 de janeiro, quando eles conseguiram botar um monte de gente com bandeira do QAnon para fazer a invasão do Capitólio. O QAnon xamã, e por aí vai, e aquela imagem, porque o QAnon tem uma imagem messiânica, ele tem que lembrar que messianismo e revolucionarismo são logos parecidos, né? Do tipo, não, vem a tempestade aí. Gente, a tempestade foi retirado de um filme pop do Christopher Nolan, onde a personagem que fala da tempestade é a rainha proletária. É a revolucionária de esquerda anarquista, é a mulher gato que diz: tem uma tempestade vindo aí, seu bilionário. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você aproveita que isso cresceu, que era para ser só uma coisa de desinformação, só um bando de maluco, para mobilizar, para derrotar o Partido Democrata, não sei o quê, é possível que você tenha perdido a mão. Se chega ao ponto de se perder a mão. E a triste realidade dessa história é que se perdeu a mão mesmo. As grandes figuras da extrema-direita em ascensão nos Estados Unidos, em capacidade de mobilização hoje, são Tucker Carlson, Candace Owens e Nick Fuentes. O Nick Fuentes é um neonazista mais clássico. Ele critica muito a teoria da conspiração, por exemplo. Ele vive dando porrada na Candace Owens, em parte porque ela é negra, em parte porque ele critica ela dizendo: não, isso aí é um antissemitismo de QI baixo. É o que ele fala, ainda por cima para reforçar que é um nazista, né? A Candace Owens não, é do tipo: quem matou o Charlie Kirk, que era meu amigo, na verdade foi o Mossad, tem esse navio de carga que está me perseguindo, navio de carga egípcio, que está indo em todos os lugares onde eu vou falar, ele aterriza no mesmo aeroporto. Ela faz umas maluquices assim, nesse nível. E o Tucker Carlson é o esperto, porque ele caiu em desgraça por conta de Me Too, né, por conta de acusação de assédio sexual, mas ele só pincela. Ele escuta as pessoas. O Alex Jones fazia muito isso também. Só que o Alex Jones fala. Mas muitas vezes, quando ele não concorda com alguém, ou não tem coragem de concordar com alguém, ele chama a pessoa e diz assim: poxa, que interessante isso que você está dizendo. Que é uma forma de não se comprometer, não dizer que está acreditando, mas de elevar aquela teoria ali. Então, eu tenho a sensação de que se perdeu a mão. Isso tem a ver também, nos últimos 3 anos, com o genocídio em Gaza. Se perdeu a mão da esquerda também, porque os dois polos mais dinâmicos dos dois partidos são os antissemitas e antisionistas radicais, como Candace Owens, Tucker Carlson e Nick Fuentes, os antissemitas não antisionistas, como Charlie Kirk, já estavam em queda. E na esquerda americana, quem está em ascensão é Zohran Mamdani Vozes Judias para a Liberdade, a Palestina e por aí vai. Então, você perdeu a mão de conseguir controlar isso. E você está chegando num momento de mobilização que chegou a um ponto perigoso. Porque agora a discussão talvez seja entre socialismo ou barbárie. A imagem atual do socialismo vai ser entre Zohran Mamdani, que um socialismo bem social-democrata, mas que para lá é considerado muito radical, e neonazismo antisionista radical. Porque esse eixo de pró-Israel ou contra Israel pendeu totalmente para contra Israel hoje. E na direita, quem é contra são os mais abilolados dos abilolados dos abilolados. Cara, e aí a gente pode botar 1000 coisas no bolo, né? Porque o Netanyahu, como... Primeiro assim, né? Vamos pegar Netanyahu, não separa ele do que a sociedade israelense é hoje em dia, em geral, né? Onde 70% das pessoas aprovam o que foi feito em Gaza, assim, sem nenhum tipo de cerimônia. É um negócio completamente absurdo. Mas é incrível como aquilo tudo foi feito, entre outras coisas, não só pela agenda disso, mas para poder enfraquecer e dividir a coalizão democrata, para poder eleger o Trump, assim, sem nenhum problema. E os democratas, como são idiotas, inúteis, apoiaram o genocídio em Gaza, armaram Israel, não conseguiram colocar nenhum freio com medo dessa... mas aí vamos ser acusados de antissemitismo. Assim, meu irmão, não. Eles tinham como ter durante a eleição, como ter mudado de rumo e como ter corrigido isso praticamente. Então isso tudo foi feito, entre outras coisas, para conseguir a eleição do Trump. Você olha, e aí tem um outro detalhe, né, cara? Eu acho que uma coalizão continua sendo
que é muito bizarra a maneira como essa coalizão é sionista, que são os evangélicos americanos, messiânicos e tal, né? Que para eles a ideia é de que você tem que destruir os palestinos, destruir a mesquita da Al-Aqsa, né? A mesquita do Domo, que é mais ou menos, dizem que foi construída onde era o templo de Salomão, e tem que erguer o templo de novo para Jesus voltar, mas essa é a coisa insana. E assim, ao nível de que os caras estão... Quando o Trump decide bombardear o Irã, o cara que é acho que é o Mike Huckabee, que é o embaixador de Israel, embaixador de Israel, escreve para ele uma parada maluca, né? Pense aí no que o presidente Truman precisou fazer com o Japão. Seja corajoso. Era basicamente o cara dizendo assim, taque uma bomba atômica no Irã, porque Jesus vai te recompensar. E eu li aquilo, cara, que essa mensagem foi tornada pública, lógico, né? Pra essa coisa, mas assim, é perigosíssimo. E essa é uma parada que é estranho, né? Porque eu fico pensando assim, de muitas maneiras, cara, quem puder um dia, quem quiser entender como Israel chegou onde chegou, não só pela coisa de como o Estado é fundado, mas como ele vai ficando progressivamente pior com o tempo, né? Como a gente olha para trás e vê assim, quando o Ariel Sharon quer tirar os assentamentos da Cisjordânia e quer fazer isso, ou seja, e o Ariel Sharon, que já era um carniceiro, né? Ele é considerado, seria pelos modos de hoje, considerado um moderado. Isso é uma coisa assim, assustadora de você imaginar, né? Como os caras vão ficando cada vez mais estranhos. Mas tem um documentarista israelense, nascido e criado lá, que chama Avi Mokrabi, e eu gostava de ver os documentários dele, são coisas muito simples, assim, e ele conversando e tal, e tem uns que ele vai acompanhar a eleição do Ariel Sharon e do Netanyahu como vice, né? E é maluco, cara, como você vê ali criado esse molde de populismo de direita que foi exportado para o resto do mundo, né? Como que várias coisas começaram ali, né? Esse lance de um nacionalismo chauvinista, né? Essa coisa assim, que, cara, no final das contas é o que levou ao assassinato do Yitzhak Rabin, né? Que é o cara que estava tentando um plano que era absolutamente desvantajoso para os palestinos, ou seja, ia garantir para Israel uma espécie de estabilidade, mas isso atrapalhava os planos dessa direita sionista, que é quem vai lá e mata o Yitzhak Rabin, né? Quem vai lá e mata o cara. Ou seja, e esses caras tomam a política israelense completamente, né? Então, agora que a gente está nesse momento em que a coisa saiu de controle e o antissemitismo voltou à direita, assim, com uma carga total, o que é maluco é que mesmo os caras que são sionistas, digamos assim, né, tipo os evangélicos, eles são sionistas de um jeito muito condicional. Porque eles acreditam... Muito antissemita. Mas na verdade é uma parada maluca, né? Eles acham que quando Jesus voltar, se essa maluquice toda acontecer, todos os judeus vão converter, né? E vão aceitar o Salvador, e aí vai estar tudo resolvido. Ou seja, é uma parada que no final das contas, na cabeça desses caras, e você pode olhar qualquer sermão aí, gente, não sou eu que estou inventando isso, não. Isso está nos sermões que esses caras de mega igreja, que estão junto com Israel, eles falam isso direto. Então para eles é uma ideia assim... O mundo ideal deles, onde Jesus volta, é o mundo onde os judeus deixam de existir. Eles viram todos cristãos, assim, de última hora e vão pro arrebatamento junto com os caras, sacou? Não tem como. Você não tem como, sabe? Você não tem como garantir isso, assim, é um negócio surreal. E eu acho que esse detalhe que você deu é muito bom, Kai, sobre como a direita dinâmica nos Estados Unidos hoje é toda antissemita. Mas agora, pro Netanyahu, isso nunca foi um problema, né? Porque ele sempre traficou com a ideia de antissemitismo crescente como uma coisa para conseguir recrutar a gente. Olha, o lugar seguro para você judeu é Israel. Enquanto ele fica bancando toda essa galera ligada ao neonazismo na Europa, ligada ao neonazismo na América Latina, ligada ao neonazismo nos Estados Unidos. Ou seja, o mundo menos seguro para os judeus é um mundo onde eles tentam fazer uma espécie de recrutamento. Cara, isso assim, é um negócio absurdo, mas olha, cara, Netanyahu tá o quê? 17 anos no poder? Uma coisa assim, absurda, né? E funciona até hoje, né? O cara consegue se safar de tudo porque ele tá dentro de todas, né? Ele tá do lado da Arábia Saudita, ele tá do lado do não sei o quê, ele tá... Qualquer um que quiser o apoio dele, basta falar assim,
Foda-se os palestinos. E os palestinos têm poder de fazer o quê, gente? Qual o poder de barganha que eles têm? Eles não têm nada. E funciona porque é uma política baseada em medo. Sim. É uma política baseada em medo. E se a gente for olhar direito todos esses fatores, o fascismo, ele gosta, né? Gosta de disseminar medos para todo canto para conseguir se fortalecer. A gente tem isso com Stranger Danger e a discussão sexual. A questão da pedofilia e por aí vai, em especial essa do Epstein por aí vai, está ligado à imagem de violência urbana, de seu filho vai ser sequestrado na esquina. Que é uma coisa que a gente discutiu no Som da Papagaiada, lá no episódio que a gente falou sobre o Som da Liberdade. Que a gente comentou essas coisas também de QAnon bastante. A mesma imagem, se você quer fazer judeus irem para Israel, nas palavras de Hannah Arendt, uma sociedade espartana, uma sociedade onde você tem que lutar para viver e existir, todo mundo tem que ser militarizado, não sei o quê, e guerra é a vida é guerra. Eu sou uma pessoa muito estranha que gosta muito de Avatar, e eu lembro que uma das grandes razões de eu gostar de Avatar 2, e as pessoas reclamaram muito dos vilões, é porque aquilo para mim é a imagem do fascismo completo. Você morre e você é reencarnado num soldado, porque a sua vida é lutar para sempre. A sua vida é uma eterna luta dentro de um espaço colonial. Isso aqui que você vai fazer para sempre. Se você quer convencer judeus a participarem disso, você tem que virar para eles e dizer, no mundo ocidental, ou em qualquer outro lugar do mundo, que não seja Israel, você estará sob o risco de ser atacado por um antissemita a qualquer momento. Em Israel, pelo menos você estará sob esse risco, mas você está armado. Você está em luta contra esse medo. Então você tem que disseminar esse medo permanentemente. Por isso essa aliança é contraditória, é esquisita, mas ao mesmo tempo ela é funcional. E nesse caso, Steve Bannon e Epstein fica muito forte isso. Nos casos Netanyahu e Elon Musk fez o Sig Heil ali 2 vezes, deu um pulo no museu de Auschwitz, e o Netanyahu elogiou ele, a ADL elogiou ele, boa parte do lobby israelense disse, não, ele pode. Ele pode porque ele está ajudando a gente aqui com o Twitter. Esse tipo de aliança absurda e bizarra, ele tem sentido por esse ponto. Entre outras coisas, porque a extrema-direita de 2 países em conflito se fortalece. Você quer convencer a sociedade da Arábia Saudita a se militarizar, você faz Israel forte. Você quer convencer 2 países a desenvolverem a própria bomba nuclear, você diz que o outro está desenvolvendo. Essa ideia de construção de um medo permanente para a dominação, ela é a gênese do fascismo. Assim, eu fui um dos caras que acertei quando assisti a primeira temporada de Attack on Titan, que eu disse assim, não, isso aqui não é sobre monstros atacando uma cidade. Isso aqui é sobre monstros sendo utilizados para criar medo para gerar uma sociedade fascista. E a série até dá uma elogiada no fascismo depois, mas era sobre isso. E no final das contas, essa dinâmica vai se reproduzindo nesses casos. Mas eu queria voltar um pouquinho do caso Epstein em relação à questão do Trump em si, porque eu acho que parte da razão de uma certa rejeição de posições à esquerda um pouco mais ao centro, a esquerda radical se manteve discutindo o Jeff Epstein, né? Tem que ser dito. Era uma imagem de isso é um drama menor, isso é uma questão de fulano traiu Beltrana, isso é uma moralização da política. Inclusive fazia uma comparação com a questão da Mônica Lewinsky, que eu acho que não era uma questão de moralização da política. Você tinha um abuso sexual dentro do seu trabalho. Se você está ali trepando com a estagiária, numa relação que nitidamente exercia poder, isso não é uma questão pessoal. Não é a mesma coisa que trair minha esposa. Está longe de ser a mesma coisa que trair minha esposa, ou que sou gay no armário, ou qualquer coisa do tipo que acontece às pencas. Mas o que se perde de dimensão disso, quando você para de discutir essa história, é que, na verdade, o Donald Trump não era um cliente do Jeffrey Epstein. Ele tinha uma operação comparsa. Não tanto nas suas ligações com os aparelhos de inteligência, apesar de ter sempre gente que acusa e por aí vai, eu acho que não tem muita força sobre isso. Diferente de um Bill Clinton, que era um alcahueta da CIA durante a universidade, isso aí é bem comprovado, ou de
os Bushes, que eram diretores da CIA, o Obama, cujo pai e a mãe era agente do Zaid, que também é CIA. O Donald Trump, você não tinha uma clareza sobre isso. Mas o que você tem ele tinha um concurso de beleza dele, que era parte da sistemática de tráfico sexual de mulheres. Ele se aproveitou da queda do bloco soviético, que foi um momento quando a calamidade que foi a perestroika para a região inteira significou um aumento muito grande de tráfico sexual de mulheres. Não à toa ele se casa com mulheres dos Balcãs e se casa com mulheres do leste europeu. Mas também isso significou que o Epstein importava mulheres dessas regiões. Está ligado? Também é um ponto que a gente não falou, mas diretamente conectado. Beleza. O Epstein era judeu. O Steve Bannon era nazista. Eram para eles se odiarem. É nazista. Era para eles se odiarem. Só que os dois eram eugênicos. Essa é uma coisa que se discute pouco. A inclusão dos judeus como uma raça superior dentro de uma imagem de estratificação racial já existe, já é discutido nos Estados Unidos. Lembrando que no início do século passado, branco anglo-saxão, protestante. Depois, italianos, irlandeses, ou seja, brancos católicos e judeus entraram dentro do critério de branco. Hoje, a questão da extrema-direita americana é justamente que estão querendo retirar pessoas dessa faixa de quem é branco e quem não é. E umas pessoas traçam a linha no judeu, outra traça a linha para fora, o judeu para fora do que é o conceito de branco. É por aí a disputa. Mas ambos eram eugênicos. Ambos tinham uma visão que compunha o elitismo a partir de uma ideia genética, que é uma ideia furada, cientificamente completamente absurda. Gene não vai determinar a sua capacidade de ter sucesso nenhum. A diferença genética entre dois seres humanos é muito baixa. Muito, muito baixa. Significa muito, muito pouca coisa. O que determina o fato é uma questão de onde a gente tira o pool para discutir as coisas. Não, só existe ganhador do Nobel branco. Pois é, né, cara? O prêmio Nobel entrega mal seus prêmios. Mas porque existem poucos negros médicos. Pois é, né, cara? Não tem tanta faculdade de medicina nos lugares XYZ. Né? Ou seja, muito mais uma questão de o que o racismo impõe na sociedade do que os genes fazem para o resultado dos seres humanos. E ambos eram eugênicos. E eles mantinham uma cabala de pessoas eugênicas. E aí eu uso o termo cabala meio provocativamente, porque tem essa discussão se é um termo antissemita ou não, mas eles mantinham uma patota de pessoas eugênicas. O que também fortalecia não só a política de extrema-direita, mas também esse elitismo dentro de universidades, essa ideia de gatekeeping, e igualmente a questão de gênero. O que eu quero dizer com isso? Quando você lê essas barbaridades que o Larry Summers está falando, você nota que o cara era um professor de universidade, ou é um professor de universidade, que tinha uma relação extremamente extrativista, tanto sexual quanto acadêmica, de mulheres, e ao mesmo tempo dizia, não, eu entendo, elas são burras. Ele o tempo todo é um loser e ao mesmo tempo um misógino. Ele o tempo todo queria ter a mulher e não tem, e ao mesmo tempo ressente porque ele considera todas elas inferiores. E aí é outro ponto curioso, porque isso aí é um incel, cara. Isso é um incel velho. No final das contas, o que a imagem do caso Epstein fala é do tipo, existe uma patota de incels dominando alguns aspectos da política, alguns aspectos da diplomacia internacional, espaços de elite da academia e muito dinheiro, com profundo ressentimento contra negros, mulheres, outras etnias que não negras que eles não gostam, e pobres. Dentro da imagem eugênica, porque o eugenismo tem muito sentido dentro de um espaço liberal, que é, se você é pobre é porque tem algo errado contigo. Nos seus genes, em quem você é, na sua minoria e por aí vai. E aí esse é o ponto que a gente já está chegando aí a uma hora, que eu queria dar uma coasionada, uma juntada, tudo, relacionar tudo e dizer assim, cara, ao fim e ao cabo, o caso Jeffrey Epstein é o inimigo correto da esquerda, para a gente entender como o inimigo correto, e não achar que é uma discussãozinha sobre sexualidade, uma traição, não sei o quê, porque ele confirma que todos os espaços da esquerda estão corretos. E que todos os espaços da esquerda, entre si,
deveriam se elogiar em estar corretos. A gente tem um grupo de bilionários, brancos, homens, racistas, sexistas, extremamente misóginos, com diversas psicopatologias sexuais. A gente discutir essa questão de liberdade sexual, a liberdade sexual que a esquerda prega, ser antítese do que esses caras estão fazendo e estão defendendo. Imperialistas, porque esse é um ponto curioso, né? A gente junta até a galerinha do Martelo e Machado, que diz que não deveríamos discutir essas coisinhas de sexualidade, não sei o quê, com deveríamos estar discutindo Israel, e a gente diz a mesma coisa, cara. Deixa eu te mostrar um caso, te mostrar que discussão de machismo, discussão de classe e discussão de imperialismo é a mesma coisa. Ou seja, a esquerda tem um inimigo em comum, e esse inimigo em comum é um capitalo-patriarcado, petrocapitalo-patriarcado. O que é? É o Jeff Epstein. É um caso sintomático, não é um só, vão ter vários outros que a gente não conhece, mas é um caso sintomático que diz: todos nós estamos certos. Essa divisão que a gente às vezes prega está incorreta. Nós devíamos abraçar e dizer assim: cara, você tem razão. Você tem razão, realmente, né, cara? Porra, o imperialismo é machista. O patriarcado é imperial. Tudo isso é colonizante. Né? E essa é a parte interessante. E, por fim, tem uma dimensão de classe muito clara. Você até tem mulheres defensoras do Jeffrey Epstein. Você tem Hillary Clinton, você tem Pam Bondi. Você até tem LGBTs defensores do Jeffrey Epstein. Você tem a Big Tech aí, quem era o Elson Altman, que era próximo, e por aí vai. Em suma, você tem também LGBTs no rolê. O que você não tem de jeito nenhum, é uma pessoa pobre dizendo: eu não quero saber o que aconteceu. A divisão de classes dessa história é muito nítida. Se só defende o cara, só defende não contar tudo o que aconteceu quem é rico. Os pobres podem até ser divididos politicamente. Um vai virar e vai dizer: eu quero que conte tudo porque vai provar que os democratas são escrotos. Eu quero que conte tudo porque vai mostrar que os republicanos são escrotos. Mas não vai ter ninguém dizendo: não, ele é ótimo, ele é uma maravilha de pessoa. Que não tenha pelo menos 5 milhões no banco. Excelente, Caio Almeida. Carapanã, antes de tu começar, só em algum momento me responda, tá? Uma coisa que eu tô meio chocado que vocês dois não falaram a respeito. Trump mamou o Bill Clinton, hein? Olha. Caio, vai lá primeiro. Cara, tem uma das coisas mais engraçadas disso, assim, é que o Trump lembra um pouco aquela coisa do exército, de que todo mundo é homofóbico e homoerótico ao mesmo tempo. Todo mundo passa a mão na bunda de todo mundo e chama o outro de viadinho ao mesmo tempo. Uma coisa meio, caralho, por que isso? O Trump, ele dança pro IMCA, ele curte os coisas da Broadway, não sei o quê, e ao mesmo tempo, não, homem, macho, não sei o quê, ele é meio gay. Sabe, consegue ser essa imagem. Eu acho que isso não deixa de ser interessante nessa coisa do Steve Bannon com o Epstein e do Epstein com o Larry Summers, deles serem uma espécie de grupo de apoio tóxico entre eles. Sim. Estou com dor de cotovelo, não sei o que, blá blá blá. Deles ser essa espécie de grupo de apoio tóxico. É que esse locker room talk, que é permissivo, ele também é um espaço um pouco homoerótico. Você virar e dizer assim: cara, tu não fica de pau duro quando tu vê aquela mulher, não? Que não deixa de ser você instigando o seu amigo a estar de pau duro na sua frente. Olha que mulher gostosa. Fica de pau duro aí, que eu tô falando com você algo pra te convencer a ficar de pau duro. Isso não deixa de... é meio perdido, assim. Primeiro, por que aquela mulher tem que ser gostosa pro outro cara? Por que todo mundo tem que gostar das mesmas mulheres e por aí vai? E depois, que esquisito isso aí, né? E eu acho que isso... É aquela cena do E Tua Mãe Também, que os dois estão falando um pro outro. Lembra de tal, e os dois batendo punheta um no lado do outro, assim, né? Que fica tipo... gurizada, né? Então eu acho que, assim, foi uma espécie de brincadeira, mas dentro do irmão, do Epstein, que fez a coisa também, foi uma certa descrição de como esse espaço todo flerta nessa homofobia homoerótica. Agora sim, Carapanã. Cara, eu acho que tem duas coisas aí que são interessantes. Tem isso, tem aquela cena fatídica que é o Clinton chegando na casa do Trump e ele mete a mão lá, né? No meio, no saco do Bill Clinton e balança, e, tipo assim, aqui esse aqui é macho, assim, um negócio tipo, ok. Que charutão, hein? Agora tem essa parada que é incrível, tanto que o Epstein é gogó, né? Quem trafica influência, cara, precisa também mostrar que tá em todas, né? Por exemplo, aquela parada que
o finado Glenn Greenwald aí, né, que já um dia foi jornalista, agora é uma espécie de colunista de sei lá, velho, não sei nem que explicar o que aconteceu com ele. Ele tava lá, olha aí, o Chomsky entrou com o celular pra falar com o Lula e ligou pro Epstein falar com o Lula, não sei o quê. A parada é basicamente assim, o Chomsky vai visitar o Lula, o Epstein tá se gabando de que ele tem acesso ao Lula pra alguém. Que é o que ele faz o tempo inteiro. Tem várias coisas que ele alega que, obviamente, não são verdade. Por exemplo, essa outra do bola gato do Trump pode estar nessa lista aí, né? Uma coisa, enfim. Agora, desculpa, cara, mas assim, ó, entre aspas, jornalista, dizer que o cara entrou com um celular na Polícia Federal. Foi totalmente secretário. E daí ligou, pelo amor de Deus, cara. Cara, é o que eu falo. Deve estar ganhando bem do Peter Thiel, né? Deve estar ganhando bem ali pra fazer isso. Eu falo assim, eu não consigo. Falo assim, bicho, você já tem dinheiro suficiente, cara. Larga a mão desse negócio aí, cara. Pelo amor de Deus. Tá passando vergonha no prazo. Se quiser mudar, virar casaco ou voltar às origens, dá pra fazer isso com mais elegância, porque isso aí assim, não tem, né? Não dá mais. Enfim, eu acho que se a gente voltar para esse meio, né? O lance do Larry Summers, Caio, me chamou a atenção porque é o seguinte. Imagina você é uma pessoa, um homem de seus 60 anos, que dá aula num dos lugares mais privilegiados do mundo e tá numa das cidades mais bacanas e bem arrumadas. Gente, Boston, para quem já foi, parece que é de brinquedo, sabe? É tipo... Um presépiozinho. É um presépio. É um negócio incrível. Cambridge, então, que é onde fica a Universidade de Harvard, é uma cidade menor, né? Uma cidade ali, enfim, mas é isso, é um negócio, é o mais próximo de uma ideia meio europeia de onde os Estados Unidos vai chegar. Você tem transporte público, você tem não sei o quê, é um lugar maravilhoso e tal. O cara tá lá nessa instância onde tem poder, tem tudo, e a única coisa que ele consegue falar é que ele quer dormir com as alunas que estão precisando de tutoria dele, estão querendo a ajuda dele para subir na vida. E imagino que não é que esse cara não tenha acesso a um monte de mulheres que podem eventualmente estar interessadas nele, ou enfim, não é isso. O cara ele tá interessado numa relação de poder com uma aluna e pedindo assim, uma ajuda meio pick-up artist, né, meio pua, para um cara que é um notório predador sexual, cara. Porque tem coisa que o cara tá falando ali depois que o Epstein já tinha sido indiciado a primeira vez. Ele tá pedindo ajuda pro Epstein depois que o Epstein já tinha sido iniciado a primeira vez. E esse é um cara que eu lembro dele de duas coisas. A primeira é que ele foi uma das pessoas que aconselhou os Estados Unidos depois da crise de 2008 e deu merda, né? Fizeram só... É tudo isso que acontece o tempo inteiro. Você tem as crises, os capitalistas são salvos e o resto toma na bunda, né? Mas tudo bem. E a outra coisa que eu lembro dele quando como é que é o nome daquele cara? O novo Carl Sagan lá? O Neil deGrasse Tyson. O Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson tava conversando, uma dessas coisas, não sei o quê. E aí o Larry Summers vai e fala: What's the problem with chicks in science? Why there's not enough chicks in science? Tipo uma coisa assim, por que não tem umas mulheres aí na ciência, umas coisas tipo... O Neil deGrasse Tyson é um liberal, mas não tem nada muito... E o cara fala assim, pô, peraí, né? Tipo... É isso, a gente também não cria um ambiente normal, tá ligado? Eu acho que talvez ele soubesse de que a parada ali é meio estranha e ele dá uma resposta meio, porra. E eu lembro disso, porque eu falava, cara, como que esse maluco, que é um cara que tá no topo da cadeia, né? Não que assim, que me desculpa, gente, eu vou colocar uma coisa pra você, é o seguinte. Ivy League nos Estados Unidos, essas universidades, você acha que é o supra-sumo do não sei o quê? Elas têm uma infraestrutura boa, elas têm gente competente, mas elas não são muito melhores do que outros lugares onde você vai no mundo, não. Só vou te falar isso, assim. Você pode ter aulas muito boas em vários lugares onde você está e talvez o que você vai ter de aula nesse lugar nem é tão bom assim. O que se vende ali é marca e o que se vende ali é um lugar para filho de rico encontrar com filho de rico e fazer contato. Entendeu? As pessoas querem ir para lá porque elas vão fazer contato com outras pessoas de alto poder. Não porque a educação lá é de fato muito melhor, embora seja boa. Mas me chamava a atenção tanto que esse cara era baixo, já ali, só de olhar a maneira como ele fala e as merdas que ele diz. E o cara tá no poder. No final é isso, né, cara? A gente olha que não só a parada que o Caio falou, como o mundo é dominado por esses medíocres do caralho, assim, gente que é escrota,
Mas é uma galera incompetente, uma galera burra também, sacou? Assim, quem que vê uma entrevista com o Elon Musk, outro cara, né, que aparece aí pra cima e pra baixo com o Ghislaine Maxwell. Outro eugenista, e aí esse é um papo, né, sobre como um monte de gente do Vale do Silício, da máfia do PayPal, é um bando de gente que morou na África do Sul e teve os anos formativos no fim do apartheid, né, nessa reação de fim do apartheid, né, o Peter Thiel morava numa cidade onde você podia comprar caneca com suástica nazista em qualquer cafeteria, sacou? É um negócio do tipo, como esses caras vão fazer isso? Mas não é só isso, né? O maluco é um animal, cara. Ele é um burro. Assim, burro de carga. Ele é muito burro. Ele não fala nada com nada. É um treco incrível, como ele parece imbecil, sacou? E você olha esses caras falando, você vê o quê? Por que é que o maluco ficou rico? Porque o papai já valia 100 milhões quando ele mudou para os Estados Unidos. Porque o cara vai ser pioneiro numa indústria, vai ter um produto de sucesso e depois vai comprar produtos de outras pessoas. E o que ele faz hoje, assim, não faz sentido a Tesla estar valorizada no tanto que ela está. Não tem sentido, ela não produz nada que diz isso. Em parte isso acontece porque o cara controla a informação, que ele comprou uma rede social, ele controla a informação, ele diz que ele vai revolucionar inteligência artificial, não sei o quê. Cara, ou seja, você olha quem é esse core da política norte-americana, né, exposto ali pelo Epstein, e é um bando de gente escrota. É incrível, né, assim, como é ruim, cara, como a parada é ruim. E a mesma coisa vai pro Trump, cara. E o Trump, eu vou colocar só mais uma coisa sobre ele, que eu acho importante, que talvez a gente se esqueça bastante. Tem toda essa coisa sobre como o pai do Trump era um racista, alemão, membro da Ku Klux Klan, como o Trump gosta de não sei o que do Hitler, mas eu vou pegar uma outra parada do Trump que as pessoas esquecem. Como ele sempre teve conectado nos negócios dele, cassinos, imóveis, com coisas que remetem ao crime organizado. E falir cassino é uma coisa muito esquisita. É estranho isso acontecer. Aquele filme com o Sebastian Stan conta a relação dele com o Ray Cohn, que era o advogado da máfia. Sim. Então, assim, lavagem de dinheiro. E a parada hoje? O que é o governo? Destruição de sindicato. Exato. Agora, o que é o governo Trump hoje? Os caras vão subornar o presidente ao vivo. Eles estão levando presentes ao vivo. Está aqui minha coisa cravejada de ouro. O que o Tim Cook fez, né? Tem uma placa, uma Apple de ouro do Kentucky aqui que eu arrumei. Não sei o que. Isso sim. É surreal, cara. É surreal. E tem essa discussão agora das anistias. Fulano de tal comprou não sei quantas Trump Coin e foi anistiado da cadeia que ele ia passar 10 anos. Sim. Como assim, cara? Sim. E o Trump Coin só cai, né? Você compra o negócio e logo depois ela cai. Ou seja, você está nitidamente dando dinheiro para a família Trump. E o outro lance incrível, que eu acho incrível, é o cara que fundou o Silk Road. Sim, que é o site de venda de drogas que colocou o Bitcoin lá em cima. O cara foi liberado, assim, esse maluco, bicho, o cara, assim, tem uma lista de crimes, que é um treco, assim, maluco. Não, ele foi liberado, como se ele fosse uma espécie de herói, empreendedor. Olha o mundo que a gente vive, assim, as pessoas hoje nos Estados Unidos que não são consideradas, né, porque isso é tudo uma ilusão, né, não são consideradas americanas de verdade, podem ser detidas, né, porque aquele Brett Kavanaugh, que é o cara que o Bannon estava querendo proteger, né, das alegações de assédio sexual e de abuso sexual, inventou a Kavanaugh Stop. Você pode ser parado pela ICE por parecer não ser nativo e pode ser detido, né, por coisas assim absurdas. Essas pessoas são consideradas culpadas antes de qualquer processo, elas não têm direito a nada, elas são presas dentro da corte. E os amigos do rei, né, os corruptos, os caras desse círculo de malucos, a galera em volta dessa coisa, eles são, assim, tratados a pão de ló, eles são perdoados, eles estão ganhando bilhões em isenção de imposto, eles estão... Cara, é uma parada que se tivesse acontecido em qualquer outro país do mundo, isso não ia ser chamado, não ia ser chamado de democracia e não ia ser chamado, cara, é óbvio, a corrupção, cara, do jeito mais claro e óbvio possível. E dá pra voltar nessa história do Jeff Epstein porque a máfia gosta de ter uns prostíbulos
E gosta de usar seus prostíbulos para tirar foto de pessoas com quem ela negocia. E gosta de subornar juiz com mulheres e depois tirar foto e chantagear o juiz, que ele pode acabar se divorciando, perder coisa, para o juiz julgar o que ele quer. A capacidade de escalar dessa formatação que o Epstein fez entre eu cometo um crime, eu agencio um crime, eu sou corretor entre duas pessoas que estão fazendo coisas escusas, e a forma de todo mundo se confiar, sendo todo mundo um escroto, é eu juntar um conjunto de provas contra os dois, porque aí se qualquer um dos dois lados mijar fora do pinico, eu boto a foto na imprensa, que no final das contas ele também é isso, né? Ele é um certo agente de seguro de negócios escusos. Isso e crime organizado americano é caso de filme. Todo filme americano tem isso. É o clichê do que é uma negociação entre dois mafiosos. Acaba ali o Tony Soprano negociando, não sei o que a gente faz? Agora a gente vai pro prostíbulo, e aí todo mundo tira uma fotinho com uma menor de idade, cada um manda um pro outro, se alguém fizer merda, todo mundo se foge. É a mesma coisa, é só uma escala um pouquinho maior. É literalmente o Poderoso Chefão 2. Quando o cara acorda com uma prostituta morta e agora, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Calmo. Literalmente. Da mesma escala. Cara, eu vou só terminar falando um pouco sobre uma das vítimas do Epstein, que eu acho talvez tenha a história mais horrível, assim, que é a Virginia Giuffre, né, que faleceu no começo do ano. O cara recrutou ela de dentro da propriedade do Trump, né? Quando ela tinha 14 anos, o pai dela trabalhava em Mar-a-Lago. Existe uma coisa de que ela foi abusada pelo próprio pai, mas ela morava com ele. E ela era bem vulnerável, era uma moça pobre, né, não sei o quê. E ela começou a trabalhar lá e foi recrutada pela Ghislaine Maxwell de dentro da propriedade do Trump. Foi usada, né, como moeda, foi prostituída para pessoas tipo o Príncipe Andrew, quando ela era menor de idade, e para o Ehud Barak, que era um dos primeiros ministros de Israel, que aparentemente não só estuprou ela, como bateu nela bastante. Cara, tem um memoir, né, uma coisa maluca. Ela foi uma das pessoas que mais, assim, enfrentou a batalha contra o Jeff Epstein, entrou com processo, botou a boca no trombone e, assim, viveu a vida inteira com problemas psicológicos pelo que ela passou na mão da Ghislaine Maxwell e do Jeff Epstein. E é incrível, cara, como as pessoas que defendem o Epstein, né, o Alan Dershowitz, né, um cara que agora o papo desses caras aí que defendem o Epstein é falar que o Epstein não era pedófilo, era efebófilo, ele gostava de adolescentes, eles estão tentando lavar, né? Não, o problema é que o age of consent tá muito alto, tá 18 anos. Falou efebófilo, você tem que engatilhar a espingarda e caçar o cara. Surreal. Aí, assim, os caras estão indo nessa onda de falar, o problema é que a idade de consentimento tá muito alta, né? E tentando justificar isso, quando a parada do Epstein tem nada a ver com isso, né? Não é que ele, pessoalmente, era uma pessoa interessada em meninas menores de idade, em adolescentes, em crianças e coisas do tipo. O que ele usava essas pessoas para fazer, e a Maxwell também abusava das meninas, um negócio assim, surreal. Então, esse é um outro detalhe, fora desse espectro da política, que o negócio era brutal, cara. A parada era muito, muito violenta. E é estranho, e talvez, assim, nauseante imaginar como esse cara, né, enquanto essas coisas estavam lá jogadas, estava o Steve Bannon tentando limpar a reputação do cara, e tá todo mundo tentando isso. Bom, eu não sei, né, o que aconteceu com ele, mas eu vou jogar um dado aqui que é interessante. Soltaram um vídeo do que aconteceu na cela, né? Aparentemente a versão oficial é que o Epstein se enforcou antes de um dos julgamentos dele. E descobriram, quando o Casa Branca soltou o vídeo, descobriram que o vídeo tinha sido editado. E que tinham tirado 1 minuto de dentro do vídeo. 1 minuto é muito, cara. Então aí, façam vocês aí o que quiser com essa informação. Mas a parada é assustadora, assim. Eu acho que a maneira como esse lance está todo colocado, a gente olha as elites, as direitas, o crime, as agências de inteligência, tá todo mundo junto fazendo isso aí. E no momento que se você coloca um décimo disso, né? Você joga isso na luz, assim, as consequências são imprevisíveis, né? Eu queria só colocar isso, gente, porque talvez as pessoas não entendam, se você não tá por dentro, se você não assistiu um documentário, se você não viu, você não entende tanto que esse cara era violento. E eu acho que essa é uma parada que a gente não pode esquecer. Ele não era um
um bom vivant, um mulherengo, um cara assim. Ele era um predador, ele era um bandido. E ele era um bandido que fez muito dinheiro e tinha gente muito poderosa, né? Ele oferecia dinheiro a rodo, ele emprestava dinheiro para muita gente. Ele não só usava desse tipo de coisa para chantagear, e ele não só abusava dessas coisas, mas ele ia usando ali, criando influência em todos os lugares a partir disso, né? O cara, eu acho que uma época ele era, inclusive, assim, ele era chamado para dar palestra em universidade sobre investimentos, matemática, sobre sei lá o quê. E o cara nunca produziu nada que não fosse a partir desse ciclo de abuso, compra de tráfico de influência e chantagem. Ele não fez nada que não fosse isso, né? E essa é a verdade, né? O cara que foi o melhor amigo do Trump, o Trump só se afastou dele porque ele começou a ser investigado, gente. Desculpa. E aí, só um detalhe. O Hunter Biden, o filho do Biden, que é bastante problemático, né? O cara que é como é que eu explico? Dependente químico, problema, um playboy, filhinho de papai, o outro acho que era militar e aí morreu de câncer, uma parada assim. Ele deu uma entrevista uma vez falando, eu sou o bode expiatório, porque olha aí, não sei o que. E aí ele fala que o Trump conheceu a Melania a partir do Jeffrey Epstein e que o Trump teve a primeira relação com a atual esposa dele no tal do Lolita Express, né, no fantástico avião que o Epstein usava para traficar as moças, né, para oferecer isso, né, em voo e tal. E aí dizem que ele seria processado por ter dito isso e ele não foi processado. Se é verdade a gente não sabe, mas ele falou isso. E mostra aí o tanto que esses caras eram próximos, bicho, né? Não só as pequenas fotos, não só o fato de que eles estavam juntos o tempo inteiro, mas o fato de que é isso, esses caras são do mesmo mundo. E é um mundo horrível, cara. Eu vou fazer um epílogo. Jeff Epstein morreu na cadeia sob situações e circunstâncias misteriosas. O Jean-Luc Brunel, que era o braço europeu em francês, porque toda essa operação envolvia, como eu falei, trazer gente de fora para os Estados Unidos e aproveitar gente pobre dentro dos Estados Unidos. Então, Virginia Roberts, depois Virginia Giuffre, era um caso de gente pobre nos Estados Unidos, mas tinha também muita gente como a Melania, que foi mandada para os Estados Unidos a partir de promessa de modelagem, podia ser modelo e por aí vai. O Jean-Luc Brunel também foi preso, também morreu na cadeia sob circunstâncias misteriosas igualmente. Está na cadeia hoje, a gente não falou sobre isso, mas é muito bizarro, a Ghislaine Maxwell, que insistiu várias vezes que Trump não fez nada de errado, e hoje ela está numa prisão de segurança mínima, determinado pela administração Trump, que ela iria para lá. Ela faz yoga 2 vezes ao dia, e ela teve o direito de ganhar um cachorrinho. Ela tem vários direitos que os outros presos não têm, mas ela ganha um cachorrinho com a desculpa, claro que você não pode ter um cachorro dentro da cadeia, com a desculpa de que é um cachorro que está sendo treinado para servir de cão-guia de outra presa. Mas por conta disso, enquanto ele for um bebezinho, ela pode cuidar desse cãozinho. A imagem máxima de como ela não está sendo punida, de como a administração Trump fez o possível para não puni-la, porque, em troca disso, ela não está falando nada. Os outros grandes casos, agora, o Larry Summers é possível que enfim, caia em desgraça, não sabemos, mas ao que tudo indica, pode cair em desgraça. O Alan Dershowitz continua na TV o tempo todo. Os Estados Unidos estão vivendo agora uma consolidação israelense, sionista da sua mídia, muito o Larry Ellison comprando muitos veículos de mídia para defender Israel, para virar o jogo nessa disputa sobre a imagem do genocídio, uma coisa meio bizarra. E por conta disso, o Alan Dershowitz tem espaço aberto para falar o que quiser, inclusive ficar falando de pedofilia sem parar. E o caso, ao que tudo indica, os arquivos do Epstein com todos os documentos e tudo mais estão sendo riscados para serem publicados, mas há uma possibilidade real do caso ser exposto. Entre outras coisas, porque o caso está rachando o Partido Republicano de uma forma que a gente ainda não sabe o quão severo é. A gente vê que de cima a gente vê o icebergzinho dando uma cortadinha. A Marjorie Taylor Greene, que era uma QAnon, votou contra e depois largou, disse que não vai ser mais deputada. Nancy Mace e por aí vai, outros dessa galera QAnon ficam insistindo muito no tema. Se a popularidade do Trump continuar baixa por muito tempo e a capacidade de mobilização dos anciões ficar alta, é possível que esse caso seja revelado alguma coisa forte dele.
Só que, como a gente demonstrou aqui, ele movimenta poderes muito tectônicos dentro dos Estados Unidos. A gente tem que ver até que ponto eles vão querer cortar na carne para essa história. Mais provável, inclusive, é que uma hora talvez o Trump caia para a CIA não cair. Dando um exemplo bem direto, para o Mossad não cair. E é isso. Eu acho que esse é o final da história. Vamos aguardar próximos capítulos. Daqui a um ano vai acontecer alguma grande coisa, a gente tem outro episódio como esse. Porra, gurizada, olha, demoraram muito pra gravar junto. Que química, Caio Carapanã. Eu tenho que dizer isso, tô muito feliz de conhecer o Carapanã, enfim. Pô. Sempre achei um cara muito inteligente, sempre gostei muito das participações dele no Vira, do seu Twitter também, agora do seu Blue Sky. Tamo aí, gente. É um prazer. Um prazer. Foi muito bom gravar contigo, Caio. Você que sabe tudo sobre isso, Caio. Eu vim aqui só pra dar uns pitacos, porque aquele pra nos benzer com sua voz aveludada. Não, porque aquele episódio do Caio Anon eu ficava assim, não é possível, não. Aí eu ia lá, ia ler o verbete do Wikipedia e falava, caralho, como ninguém fala sobre isso? Eu ficava tipo, cara, o que... Eu penso às vezes assim, é por isso que os caras querem destruir a Wikipedia, né? Porque aí no final você chega lá e cara, olha aí, tá aqui, tem fontes, tem tudo. É difícil, cara. Incrível. Mas vamos para as nossas dicas culturais, pessoal. Eu vou começar enquanto vocês pensam, então, tá? Vou ir por mim aqui. Eu recebi um livro que eu achei assim, bem básico, bem gentilzinho, assim e tal, mas é sobre uma coisa bem interessante para quem não tem muito contato com o tema, tá? Para quem já teve contato, para quem já explorou e tal, talvez não seja muito interessante. Me diz assim, não conheço nada sobre isso aqui. Aí eu recomendo bastante, que é o livro O Projeto, de David Graham, que ele fala sobre o projeto 2025, né, que já vinha sido falado desde a eleição do Trump, né, que foi, então, o plano que foi feito para quando ele assumisse agora o segundo mandato. Por isso que as coisas começaram muito rápido, né, tudo em relação de deportação, mudança de políticas e tudo isso foi muito rápido, porque já existia um projeto por trás, que é esse projeto 2025, e aqui você tem uma explicação bem interessante sobre como é que ele funciona. Bom, mas eu já conheço tudo a respeito do negócio. Não é para você, não é muito aprofundado, mas se você não sabe nada e quer ligar, né, essas instituições como a Heritage, etc., com o que o Trump vem fazendo, recomendo aqui o livro do David Graham, O Projeto. É pequenininho, é baratinho e é legal. Caio Almendra. Então, eu vou citar um trio de filmes e explicar o trio de filmes que estou citando. São 3 filmes do Oscar. Eddington, Uma Batalha Atrás da Outra, e o Bugônia, que eu acho que eles são, em certo sentido, um retrato desse momento político de reavivação de uma certa política de esquerda. Todos eles vão discutir da forma mais ampla a dimensão sexual da discussão, a discussão de classe da discussão e a discussão de mobilização da discussão. O Bugônia é mais aristocrata, porque o Yorgos Lanthimos é um aristocrata. O Paul Thomas Anderson fez um filme sobre o Obama. É uma doideira pensar nisso, mas o filme é sobre o Obama, sobre ele estar numa relação interracial fazendo um filme sobre o Obama. E o Eddington é um filme curioso, porque eu vi pouco filme sobre a pandemia. E sobre como a pandemia enlouqueceu todo mundo. E sobre como a relação da extrema-direita com a pandemia, mas sem também achar que só a pandemia que fez isso. Ele coloca a pandemia como um caso de oportunidade para o crescimento da extrema-direita e principalmente dessa violência de extrema-direita. São 3 filmes que mostram bem os zeitgeist do nosso tempo. Assim, eu acho interessante a gente dar uma olhada no momento que a gente está vivendo a partir da arte. Eu acho que, inclusive, falta o revolucionário. Uma Batalha Atrás da Outra não é um filme tão revolucionário quanto as pessoas pensam. Ainda falta o Butch Riley fazer um filme novo aí sobre revolução negro-marxista que está faltando. Muito bem, Caio. Agora sim, Carapanã, o que tu tem de dica aí pra gente? Cara, um livrinho, fantasia, bem escrito, A Guerra da Papoula, por R.F. Kuang. É uma trilogia, né? O primeiro livro de uma trilogia.
A autora chinesa, especialista em fantasia, fazia Tolkien Lectures, né? A mulher tem PhD, não sei o que, e tem, sei lá, 30 anos, né? Esse negócio assim, você fica pensando, o que eu fiz na vida? A mulher já escreveu 50 livros de fantasia, melhor do que você já escreveu, não é? É incrível. Cara, eu não tô nem no final e já tô recomendando, porque é muito, muito bom, muito bem escrito, incrivelmente criativo, baseado enfim, a mitologia, sociedade, conceitos chineses. Ela pega isso e meio que subverte para fazer isso no gênero de fantasia. E eu fiquei, sei lá, cara, chocado, tanto que não sei, bem escrito, bem pensado, bem narrado, né? Não estamos falando de nenhuma literatura com L maiúsculo, nenhuma loucura assim. Mas, porra, cara, fantasia tem uma pegada incrível e ela é muito boa. Essa é a minha recomendação. Tá aí, tá traduzido no português, se acha por aí também pelos cantos da internet, se é que vocês me entendem. Leiam porque ganhou muito prêmio, vendeu bem, é legal, incrível. Eu queria recomendar um podcast também, eu não sei se o nosso público já ouviu falar do tal de Vira Casaca. Tem uns episódios maravilhosos, eu acho que vocês deveriam prestigiar. Eventualmente aí, tal, se puder doar para o Vira Casaca poder produzir mais. Eu queria ouvir mais episódio de Vira Casaca, infelizmente não tem, porque falta dinheiro. Pagada na Ingrid pra editar e tal, se a galera puder contribuir, ajuda. Tá bom. Muito bem, meus amigos, muito obrigado. Agora vamos ver se o Divan volta aqui pra gente pelo menos mandar uns vivas, né? É isso. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Até. Hello. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. E aí, Gabriel Divan, o que achou do episódio? Opa! Bom, é quase que uma covardia, né? A partida já ganha, o tema onde esses dois aí desfilam mais do que ninguém, né, e fritam, né, então, cara, era sabido que ia vir coisa boa, era sabido que ia vir goleada, mas falando em goleada, Felipe Abal, eu tenho um vivo aqui, eu tenho um vivo aqui, eu acho que vai desagradar ao senhor, mas tudo bem, a vida é assim, né, a vida é viaduto, né, cara, às vezes a gente passa por cima, às vezes a gente passa por baixo, às vezes a gente mora, né. Então, o que acontece? Nós vamos para os nossos vivos aqui, mandar carinho para quem nos manda carinho, mandar axé para quem nos manda axé, fortalecer quem nos fortalece, né? É uma coisa muito bonita os vivas. E, cara, bom, eu estive lá, né, nas cercanias do Bexiga com o senhor Amaury Gonzo, aliás, né, queria mandar um salve para o Gonzo, né, sempre presente aqui, e ele sempre manda pra gente o salve. Agora, consegui escutar o último dos episódios ali da série dos Ficherianos lá, que ele tá conduzindo, que é com a nossa Ana Paula Salvietti. Genial, muito bom como sempre. Estão sempre mencionando o Vira Casacas lá, mas não é por isso, porque mencionando ou não Vira Casacas é uma das melhores iniciativas que a gente tem por aí. O Gonzo me deu uma grande dica de eu ir lá na famosíssima, eu fui em loco na famosíssima Festa do Livro da USP, cara, comprei muita coisa boa, deixei a minha calça lá, voltei de cueca da Insider, é claro, né? Ah, bom. Mas assim, os descontos tá tão bom que eu acho que com o que eu comprei, eu não sei se não vou montar eu uma feira do livro aqui em casa, cara, né? Vamos ver. Mas enfim, fui com o senhor Gonzo lá no simpaticíssimo Sol e Sombra 13, no Bexiga, lá na Bela Vista, e lá conheci, Felipe Abal, um camarada aí que fez questão de me dar um abraço e dizer que o Vira Casacas mudou a vida dele, salvou a vida dele, ajudou ele, principalmente durante a pandemia. Presta atenção que essa é a primeira, mas não é a última vez que isso vai aparecer no programa de hoje ainda, tá? Mas vamos lá. Conheci o camarada André Lírio, rapaz, professor aí, militante, né, advogado da tese do Estado Permanente Carnaval, né? Mais um dos meliantes aí que colabora para o marxismo cada vez mais cultural. O André Lírio, cara, é aí que veio o detalhe, né, cara? O André Lírio é vascaíno. E aí, quando eu conheci o André, né, o Grêmio tinha recém jogado com o Vasco, e o Vasco jogou tão mal que fez o Grêmio parecer a Holanda de 74. Mas aí, uns dias depois, aconteceu uma coisa meio esquisita com o Vasco, né? E aí o Vasco parecia o Barcelona lá, enfim, né? Enfim, mas deixa estar, o André é camarada, o Vascão tá lá, né?
acontecem coisas aí no mundo do esporte. Um grande abraço para esse camarada, André. Ele ficou entusiasmado, ele falou que queria mandar um abraço para ti, pro Carapanã, citou episódios de cabeça. Não, o cara é assim, ó, fã mesmo, né? Então, pô, André, brigadão aí. Um abraço, André, um abraço. Muito divertida a nossa noite. O André queria debater muito, né? Ele, inclusive, botava o dedo em riste para debater, assim. Ele queria debater com todo mundo, muita coisa. Menos com Vira Casaca. Esse ele só tinha elogios, né? Muito bom, um grande abraço, André. Eu vou mandar um salve aqui, Gabriel, para Monique Gonçalves, que nos mandou uma mensagem lá no Instagram com o look quase completo do Vira Casacas. Era a camiseta do Vira Casacas, dos Virinhas. Olha aí! E a eco bag do What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Hã? Muito bacana. Gostei. Tem o né? What kind of freedom is that? Bom, então, eu disse que tinha 2 vezes uma coisa parecida, cara. O Rafael, lá no Blue Sky, o Rafael que é o 42, enfim, será que é o número 42 da resposta, aquela? Ano de nascimento. Enfim, né? Ele falou, porra, desculpa a mensagem deselegante aqui. Não, nada a ver, né, cara? Pô, tá trocando uma ideia ali de boa, tá mandando um alô. Isso é o elegante, Rafael. Os elegantes são outras pessoas que fazem umas outras coisas lá, né? Mas ele falou, o Vira é importante demais pra mim. Na pandemia, vocês fizeram uma parada que melhorou o meu dia tipo uns 300%. E ele falou que ele queria ter me encontrado no show do Oasis, né, na Ultra Semana lá. Lá, cara... não deu para encontrar muita gente, né? E, aliás, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Muito obrigado pelo fechamento das ruas ali que fizeram no final, que proporcionou uma espécie de confusão na saída, e eu pude conhecer muito mais do bairro do Morumbi do que eu gostaria à primeira vista. Eu adoro conhecer cidades e caminhar, né? Então, muito obrigado. Eu só não queria caminhar depois de um show na chuva, né? Ladeira acima. Mas, Rafael, cara... Não podemos nos encontrar nessa, né? Mas em outra oportunidade, de repente, né, Rafael? E para manter o espírito futebolístico aqui, né? Embora tenha sido o show no Morumbis, né? E estávamos os dois lá, ele é corintiano, cara. Ou pelo menos eu acho que é. Ou tá pagando aposta, né? Porque ele tá com a camisa do Corinthians e uma copo de cerveja do Corinthians, é isso, cara? Que foto louca essa aqui. O do Xandão. Tipo Xandão, isso aí, né? O Xandão sabe como é que é, né? Tem que cuidar aí a rodada, porque dependendo ele despacha, né? Mandar um salve aqui pro Abel, que voltou a morar em Porto Alegre. Bem-vindo. Abel, cuidado com o Caim, hein? Ajuda, Abel, pelo amor de Deus. Eu só tinha isso aí de salve mesmo, Gabriel. Olha aí, Abelão, rapaz. Abelão. Claro. Esse é o chamado, esses são nomes do Velho Testamento, sim, no sentido literal, né? Tu gostou daquele filme do Aronofsky lá, do Não Senta na Pia? Mother? Porque tem a costela do Ed Harris, tem o Caim, o Abel, tem todo mundo. Ele é um pouquinho literal, assim, mas eu acho um filme bom. Acho que a galera lança um hate meio injustificado pra cima. Assim. Eu gostei, eu achei legal também. O que não dá pra gostar é aquele do Arca de Noé, né, meu? Pelo amor de Deus, meu. Não. Aquilo lá não, faz favor. Mas é um grande diretor. Um grande diretor. Bom, eu acho que é isso, né? Ao contrário de Caim, né? Que teve um BO com o seu irmão, nós somos homens inocentes, Felipe. Nós somos homens normais. Tchau, galerinha. Tchau, prejudicada. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.